A paz do Senhor a todos, querido, Deus abençoe a cada um. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra sobre o valor de uma alma para Deus. E o Salmo 103:1 diz: bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Nós precisamos estar inteirados dos sinais que têm acontecido e eu tenho trazido essa palavra para vocês. Mas tenho também dito que nós precisamos estar preparados para sermos encontrados pelo Senhor. E como é estar preparado? Então o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz que espírito, alma e corpo deviam ser preservados íntegros na vinda do Senhor. E ele está se referindo ao nosso ser. Como corpo, alma, espírito, tudo, nós somos um ser. E se refere às nossas atitudes, nossos propósitos, maneira como nós agimos com as pessoas, como nós cuidamos, como nós tratamos. E em Mateus também é dito, servindo ao Senhor fielmente, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nosso trabalho no Senhor não é bom, não é vão. E ele diz isso querendo se referir ao trabalho de evangelismo, como ele fez nesse mundo, né? Então, queridos, Jesus disse também: quem é o servo fiel e prudente, que quando o Senhor vier, encontrar ele fazendo assim, trabalhando para ele, né? Ele será bem-aventurado. E 1 Coríntios 9, Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho, porque esse trabalho é um trabalho imposto, né? Me foi uma obrigação, pesa sobre mim essa obrigação. E Paulo disse isso porque Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele falou para todos que estavam ali vendo ele ser levado aos céus. Ele disse: ide por todo mundo, foi a última ordem dele. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, o que não crer será condenado. Então, Jesus não deu uma opção: se vocês quiserem anunciar o evangelho. Ele deu uma ordem e disse que seria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele não apenas ordenou fazer isso, mas ele ensinou, deu exemplo. Então ele diz, tem uma parábola de Jesus em Lucas que diz: quem é o homem que, tendo 100 ovelhas e se perde uma, não larga as 99 ali e não vai atrás dessa que se perdeu? E ele concluiu dizendo: há mais alegria no céu pelo um pecador que se arrepende do que 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. E quantos estão assim, achando que não precisam de nada, que não erram, que estão certo, e Jesus diz que há mais alegria aquela pessoa que entende que está alguma coisa errada na sua vida e que precisa mudar. E Jesus, na realidade, não veio para justos, mas a Bíblia diz que ele veio para pecadores que se arrependem. Então, qual o valor, queridos, de uma alma? Então, na realidade, a Bíblia diz no Salmo 108, o verso 3 e 5, diz que... Desculpa, um momento. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Então, diz que o que é o céu e as estrelas, obra das tuas mãos. Quer dizer, que maravilha, coisa linda. E ele diz o seguinte: que é o homem para que te lembres dele? Qual a importância que o homem tem para o Senhor? É isso que o salmista, na realidade, está querendo dizer. Então, querido, nós vemos com isso que o valor de uma alma é tremendo para Deus. Vale mais do que todos os tesouros da terra, né? E Jesus, então, deixou claro isso quando ele orientou que nós não deixássemos de pregar o evangelho. E agora eu vou falar um pouquinho do que é a alma. Muitos acham que a alma fala alma penada. Não existe alma penada.
Alma, na realidade, é a pessoa como indivíduo. O ser humano é uma alma, não é que ele tenha uma alma, ele é uma alma. Quando Deus criou o homem do pó da terra, diz que ele soprou em suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Então, a alma é um dos 3 elementos que compõem o ser, corpo, alma e espírito. É a criatura viva que respira. Essa é a alma, então refere-se à vida. E o espírito é o fôlego de Deus que soprou na narina do homem que Deus criou. Então, toda alma, queridos, precisa de salvação. E Jesus é o único que tem poder para salvar essa vida, essa alma. Mas a igreja, ela é chamada para levar o plano de salvação às pessoas. Então, qual o valor que tem a alma? Então, aquele versículo que eu já li, está no Salmo 8, 3, 5, que diz que as estrelas, a lua, tudo que fizeste, obra das tuas mãos. Então, tanta beleza, tanta perfeição, o que é o homem? Por que tu te importas tanto com o homem? Por que Deus se importa tanto conosco? Porque, na realidade, nós valemos mais do que o mundo inteiro, né? E aí, o que aproveita? Aí, em Marcos, Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Porque, na realidade, a alma não vale mais do que todo o mundo. Por isso a importância de nós anunciarmos o Evangelho para essas almas. E ele disse em Mateus, também Jesus falou em Mateus, não temam aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Antes temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto alma como corpo. Então, hoje em dia, muitos de nós temos medo até de sair na rua, porque parece alguém, dá um tiro, mata, assalta, é tanta maldade e nós não precisamos temer, nós temos que ter cuidado, mas o nosso temor tem que ser de perder a garantia da nossa alma com o Senhor. Por isso ele diz, o maior temor de vocês é aquele que pode lançar alma e corpo no inferno. E só Jesus tem acesso a matar a nossa alma. O inimigo não. Pode um ladrão vir e me matar. Um bandido vir me matar, ele mata meu corpo, mas ele não mata minha alma, porque ela está segura no Senhor, amém? Então, querido, não existe purgatório. Sabe de uma coisa? O evangelizar é tão importante que Jesus falou isso, mostrou isso, deu exemplo disso, mas também ele deixou bem claro que esse é o trabalho mais importante que nós temos que fazer. Na realidade, querido, o destino de uma alma é terrível se não ficar com o Senhor, porque vai para o inferno. E não existe purgatório, isso aí é conversa do povo, conversa de quem lançou isso. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então, você após a morte já está selado o teu destino. O que você tem que fazer para viver com Deus e garantir tua eternidade com Deus é aqui através das suas atitudes. Depois que morrer, não tem jeito. Seria muito fácil, né? Se tivesse. Então, quantos poderiam ser salvos do terror do inferno se nós estivéssemos cumprindo a missão que ele nos delegou de pregar o Evangelho, se nós estivéssemos dando continuidade ao que Jesus fez nessa terra e assim estaríamos resgatando vidas do domínio do pecado. Então, querido, por nós não termos avançado, deixamos o campo aberto para o inimigo. Eu já disse numa palavra atrás que o momento mais solene da atividade religiosa é quando o cristão sai pela porta da igreja e vai alcançar o perdido lá fora, que está sem esperança de salvação, e vai acudir os necessitados que estão esperando de alguém que vá abençoá-lo. Então, Jesus deu um mandamento, e ele disse que era o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós não amamos o próximo, nós não vamos se preocupar com a alma dele. E quando nós não nos preocupamos como está a vida, a alma de uma pessoa, como que nós podemos dizer que nós estamos cumprindo esse mandamento de amar ao próximo como nós mesmos? Nós queríamos isso para nós? Não. Então, nós não temos que querer para os outros. Então, por isso, nós temos que fazer a nossa parte, cumprindo essa missão que Jesus deu, para assim nós levarmos o Evangelho, anunciar o Evangelho para muitas pessoas.
Então, querido, ainda é tempo de trabalhar, porque um dia nós vamos ter que prestar conta dessas almas que estiveram perto de nós e nós não levamos a palavra de Deus para elas. Mas ainda é tempo de trabalhar. A noite vem quando nós não vamos mais poder trabalhar, mas ainda é dia, embora este dia esteja acabando, né? O dia que eu diga o relógio escatológico, né? De Deus. Então, quando eu digo estar preparados, é observar nossas atitudes, como que nós estamos agindo, quais os nossos propósitos, o que nós estamos fazendo pelas pessoas, nós estamos abençoando, cuidando, amando, orientando, mostrando, ajudando, nós estamos fazendo isso? Nós estamos pregando o Evangelho? Nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Então, queridos, olha, Isaías, é o livro de Isaías, capítulo 8, verso 6. Diz que ele teve uma visão. Um momento. Ele teve uma visão e ele ouviu Deus dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus estava falando de enviar para pregar o Evangelho. E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha, que nossos olhos possam se abrir, Deus, como tu fizeste com os olhos de Isaías. E que nossos lábios possam ser ungidos, como Isaías teve seus lábios ungidos, para poder dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a nossa missão. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Então vamos botar em prática, porque o Senhor Jesus está voltando. Ninguém vai conseguir se preparar de última hora. Mas nós precisamos nos preparar agora, para que quando Ele venha, nós sejamos encontrados íntegros, obedientes às suas ordens. Amém? Que Deus então nos abençoe e nos guarda, que Deus nos dê esse renovo espiritual que nós precisamos, para que nós possamos ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Amém, querido? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.